Pense em Riqueza, de Napoleon Hill. Olha, isso é muito mais que um livro. É quase um manual que promete entregar a fórmula do sucesso. A gente vai mergulhar fundo para entender como uma única ideia, segundo Hill, pode ser o começo de uma fortuna. Vamos lá. E o ponto de partida de tudo está aqui, nessa frase. Hill defende que qualquer grande conquista, qualquer fortuna, não começa com dinheiro ou com sorte. Começa com uma coisa que todo mundo tem acesso, uma ideia. E a história por trás desse livro? Bom, ela é tão fascinante quanto as lições que ele ensina. Tudo começou quando um jovem Napoleão Hill recebeu uma missão, quase impossível, de ninguém menos que Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história. Pensa só no desafio que o Carnegie jogou para ele. Passe os próximos 20 anos da sua vida estudando mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas da época. Gente como Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, para encontrar a resposta para uma única e poderosa pergunta. A grande questão era essa. Será que existe uma fórmula, um segredo, uma filosofia que conecta todas essas pessoas de sucesso? O que, afinal, faz elas serem diferentes? E a resposta que o Hill encontrou é o que a gente vai explorar agora. E aqui a gente já entra no primeiro grande segredo de Hill. Uma ideia que parece simples, mas que é na verdade revolucionária. Ele resume tudo num conceito poderoso. Pensamentos são coisas. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Para Hill, um pensamento não é só uma coisinha que passa pela cabeça e some. Não. Pensamentos são forças, são coisas tangíveis. E quando a gente mistura um pensamento com um propósito claro, com persistência, aquela de não desistir nunca, e um desejo que queima por dentro, aí, meu amigo, esse pensamento ganha poder para se tornar realidade. E para provar esse ponto, Hill conta uma história fantástica, a de Edwin C. Barnes. Esse cara apareceu no laboratório do Thomas Edison sem um tostão no bolso, parecendo um andarilho, mas com uma certeza absoluta na mente. A aparência dele não importava nada. O que importava era a força do pensamento. Ele não chegou lá pedindo um emprego qualquer. Ele afirmou que estava ali para se tornar sócio do Edison. Sabe, não era um sonho vago, era uma decisão. Ponto final. E o resultado? Bom, demorou anos, ele teve que ralar muito, ganhando um salário michuruca, mas ele nunca tirou o objetivo da cabeça. E quando a oportunidade finalmente apareceu, ele estava pronto. Agarrou com unhas e dentes e se tornou o parceiro de negócios que ele sempre soube que seria. O pensamento dele, de fato, virou uma coisa. A história do Barnes é incrível, né? Mostra o poder de um pensamento focado. Mas como a gente pode aplicar isso? O primeiro passo prático na fórmula do Hill é cultivar não um simples desejo, mas um desejo ardente. E Hill deixa bem claro a diferença. Não é um eu quero ou seria legal ser. Não. É um desejo que queima por dentro. Sabe, uma obsessão clara, precisa, que vira o centro de todos os pensamentos e ações. E para transformar esse desejo em algo real, palpável, Hill nos dá um método prático de 6 passos. Pensa bem, cada um deles força a gente a ter clareza. Primeiro, defina o valor exato, não um vago muito dinheiro. Segundo, determine o que vai dar em troca, porque nada vem de graça. Terceiro, coloque uma data no calendário. Isso cria um senso de urgência. Esses passos transformam um sonho num plano de verdade. E o último passo, ler em voz alta todo dia, é como programar a nossa mente para acreditar e buscar aquele resultado. Mas a gente sabe, né? Ter um plano é uma coisa. Seguir em frente quando tudo parece dar errado, aí é outra história. Hill explora o principal motivo pelo qual as pessoas falham com uma história inesquecível, que ele chama de a regra do metro. A resposta, como a gente vai ver agora, é que a maioria desiste justamente quando está mais perto do que nunca do sucesso. Muitas vezes a vitória está escondida logo depois da maior dificuldade que a gente enfrenta. A história começa com R.U. Darby, que foi para o oeste americano na época da Corrida do Ouro, super determinado a ficar rico. E eles até que começaram bem, sabe? Acharam um veio de minério que parecia promissor. Mas de repente, puf, o ouro sumiu. Eles cavaram mais um pouco, não acharam nada e, frustrados, decidiram que era o fim da linha. Venderam todo o maquinário para um dono de ferro velho e voltaram para casa. E é aqui que a história dá uma virada de cinema. O cara do ferro velho, antes de começar a cavar, fez uma coisa que Darby não fez. Ele contratou um especialista. A análise do engenheiro de Minas foi um choque. O veio de ouro estava a apenas 1 metro de distância de onde Darby e o tio tinham parado de cavar. Apenas 1 metro! E foi exatamente lá que eles encontraram.
O novo dono ficou milionário porque teve inteligência de procurar conselho especializado em vez de simplesmente jogar a toalha no primeiro grande obstáculo. Mas o Darby, em vez de ficar se lamentando, tirou dali a maior lição da vida dele. Ele entendeu que uma derrota temporária não é um fracasso permanente. Anos depois, ele se tornou um dos maiores vendedores de seguros do país. Para ele, cada não que ele ouvia era só mais um metro de terra sem nada antes de encontrar o ouro. Ele nunca mais parou a 1 metro do sucesso. E o que essas histórias do Barnes e do Darby nos mostram, no fim das contas? Elas nos levam à conclusão central do Hill. Nós não somos vítimas das circunstâncias. Nós somos os arquitetos do nosso próprio destino. E a principal ferramenta que a gente usa para construir esse destino é a nossa mente. No final das contas, a filosofia toda do livro pode ser resumida em 3 pilares, 3 coisas fundamentais. Primeiro, ter uma ideia muito clara. Segundo, ter um desejo ardente, um fogo para alimentar essa ideia. E terceiro, a persistência incansável para passar por cima de qualquer obstáculo. Hill até coloca um poema no livro que resume isso perfeitamente. A mensagem é muito clara. As batalhas da vida nem sempre são vencidas pelo mais forte ou pelo mais rápido, mas sim pela pessoa que pensa que pode vencer. E aqui está a promessa final do livro, talvez a afirmação mais ousada e poderosa sobre o potencial ilimitado da nossa mente. Se um objetivo pode ser imaginado, concebido, e se a gente acredita nele com toda a força, então ele se torna possível de alcançar. E assim, a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se, como diz Napoleão Hill, o ponto de partida para qualquer riqueza ou realização já está disponível, agora mesmo, na forma de um pensamento, a única questão que fica é: que pensamento poderoso a gente pode conceber hoje?